crise política assume contornos cada vez mais definidos com o surgimento de novos ângulos a cada dia que passa. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado André de Paula, do PFL do Estado de Pernambuco, sobre os desdobramentos das investigações nas comissões parlamentares de inquérito e as perspectivas de um Brasil, quem sabe, pós-mensalão. Deputado, é um prazer tê-lo conosco. Prazer, meu Cláudio. Deputado, como é que o senhor analisa essa crise toda, esse tsunami que tomou conta do país nos últimos 100 e poucos dias? Eu acho que com a mesma apreensão, com a mesma preocupação com que o país analisa. Quer dizer, no primeiro momento eu vejo com muito otimismo o fato de que, pela primeira vez talvez na história, as 3 CPIs que estão colocadas aqui no Congresso, eu inclusive faço logo uma primeira observação, eu acho que não foi uma boa alternativa. A gente sabe que o governo contribuiu muito para que nós tivéssemos 3 CPIs. Eu acho que foi uma sem dúvida nenhuma, com subrelatorias. Eu não tenho dúvida de que contribuiria de forma muito importante para a eficácia dos trabalhos. Mas, enfim, o que nós temos aí são 3 CPIs, a do mensalão, a dos bingos e a dos Correios, e eu olho com muito otimismo o fato de que, pela primeira vez, o país acompanha online com um grau de acompanhamento nunca visto. É a primeira crise online. A primeira crise online, e a gente sempre percebe que é muito mais difícil colocar, vamos dizer assim, as irregularidades debaixo do tapete quando o Brasil acompanha. Agora, eu vejo com preocupação, é humano, na medida em que o tempo vai passando, a gente percebe que alguns movimentos do governo vão ficando mais nítidos. Por exemplo, eu vi com muita preocupação o fato da CPI do mensalão aprovar um requerimento para ouvir 71 beneficiários daqueles sacadores do Banco Rural de Brasília. Eu acho que isso contribui muito para que a gente tenha os trabalhos bastante complicados. E vejo com preocupação que figuras que são exponenciais nessa crise, como é o caso do ex-ministro Zé Disseu, do deputado Zé Disseu, e do ex-ministro Guxiquem, que é responsável pelo maior contrato de publicidade do governo, sejam alvo de uma enorme resistência para trazê-los. Eu acho que é tão óbvio que eles precisam ser ouvidos no âmbito da CPI dos Correios, que eu não entendo o porquê dessa resistência. Essas questões, elas me preocupam. Agora, deputado, o senhor, como é que o senhor vê o horizonte brasileiro diante dessa história toda? O que o senhor vê à frente? O que o senhor vê em dezembro de 2005, em julho de 2006, em julho de 2007? O que vai ser o Brasil depois disso tudo? Eu procuro sempre ser otimista. Eu acho que o Brasil tem instituições hoje muito fortes. Acho que tem todas as condições de atravessar essa crise, por maior que ela seja. A sensação que eu tenho é que a gente não pode dimensioná-la. A cada dia, essa crise tem tido a capacidade de nos surpreender com novos fatos. Ela se supera. Ela se supera. E fica claro que a gente tem muitos desdobramentos que ainda não estão dimensionados. Então, eu não me atreveria a lhe dizer no que isso vai dar. Mas eu lhe digo que tenho convicção de que nós vamos atravessar bem isso. Nesse sentido, Cláudio, ao longo do mês de setembro, você sabe que a Casa construiu, o presidente convocou a semana passada na presidência todas as lideranças e tentou construir um mínimo de uma pauta de matérias que tem a ver com o próximo processo eleitoral. E nessa pauta, além daquela matéria que trata do impedimento da bonificação pela infidelidade partidária, ou seja, o deputado, quando sai de um partido, ele leva com ele o seu espaço, e isso termina por ser uma forte motivação para aquilo que foi a gênese do mensalão, ou seja, para que as pessoas paguem pelo passe do deputado, é o que se diz que houve no início dessa crise toda. Então há agora uma medida que vai impedir, ou seja, a partir da próxima legislatura, o espaço político que as agremiações partidárias terão dentro da Câmara dos Deputados vai decorrer unicamente do que sair das urnas. Acho isso uma medida da maior importância. Então, troca-troca está condenado. Não, agora. Ele pode até existir, tá certo, Cláudio? Agora ele não será bonificado, ou seja, você não terá a traição premiada. Como disse o deputado Aleluia, ele foi de uma felicidade muito grande. Ele cunhou essa frase, tem a delação premiada, na medida em que o deputado, ao sair de um partido e entrar no outro, ele leva com ele uma maior força política para o outro partido, ele termina por ter a sua traição partidária premiada. A partir daí, ele poderá fazer essa transição, mas ele não terá nenhum tipo de benefício. Ele não levará para a legenda que vai receber nenhum benefício. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a queda da verticalização, que, ao meu ver, interessa indistintamente a todos os partidos na casa, porque por todas essas circunstâncias está claro que é impossível você querer colocar
uma vinculação obrigatória entre as alianças nacionais e as realidades que são absolutamente distintas de todo o país. Então, acho que a queda da verticalização, daquele princípio da verticalização, contribuiria muito para o processo democrático. Mas isso num primeiro momento, né, deputado? Porque num momento de mais longo prazo, valeria a pena... Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a questão da verticalização, de manter essa disciplina, de manter essa racionalidade nas alianças, ela é fundamental, mas num quadro que não é o nosso atual. Acho que você foi feliz quando fez essa observação. O terceiro ponto é um compromisso de levar a plenário a votação daquela matéria que saiu da comissão especial que trata da reforma política, que teve como relator o deputado Ronaldo Caiado. Veja, o compromisso não é aprovar, o compromisso é considerar, é votar. Eu acho, inclusive, eu aí nesse ponto comungo da ideia do senador Marco Maciel, que é do meu estado, que é um dos maiores defensores da reforma política, mas que entende que determinados avanços não podem ocorrer num momento tensionado de crise como esse. Exatamente, porque como é que a pessoa vai reformar politicamente uma casa com a cabeça quente? Não, e mais do que isso, eu acho que até, veja, se você tirasse o fato desta crise enorme que nós estamos vivendo, ainda o fato de que nós estamos há quase um ano da eleição já não seria um alvissareiro para uma reforma dessa profundidade. Porque é preciso ter um mínimo de isenção, de equilíbrio e ter um mínimo de distância das emoções que permeiam um processo eleitoral. Mas de toda sorte, eu acho que seria uma grande frustração se depois da casa constituir uma comissão especial, fazer um longo trabalho que merece o nosso aplauso. É impressionante o empenho com que Ronaldo Caiado trabalhou nessa matéria, se isso sequer fosse considerado agora. Acho que é possível que se avance alguma coisa. E o último ponto é sobre esse que eu quero me deter, é uma proposta que foi apresentada pelo presidente do meu partido, o senador Jorge Bonhausen, que eu acho que tem muito a ver com esse momento. Veja, o país todo assiste hoje, Cláudio, indignado esse escândalo, essa crise que nós estamos falando. Ele exige que o Congresso Nacional, que as 3 CPIs, vão a fundo na investigação. Ele exige que se identifique culpados. O país exige que esses culpados, se forem parlamentares, percam o seu mandato. Se não forem parlamentares, tenham as punições que cabem aos seus delitos. Mas mais do que isso, Cláudio, o país exige que a gente mude as práticas políticas. Porque senão nós vamos ver essa crise se repetir com novos agentes. E isso não interessa a ninguém. Não dá para ir para as eleições do ano que vem, como disse o senador Pedro Simon, e não ter uma mudança nessa coisa das eleições. Então essa proposta do senador Bonhausen, que acaba com um dia D nas eleições, acaba com showmício, encerra a possibilidade de truques, de truncagem, de externas na parte da televisão, que reduz o tempo de campanha. Eu considero que esse é um conjunto de medidas que deve ser apreciada com muito interesse por essa casa, porque baratearia a campanha e evitaria que os partidos tivessem que fazer concessões como as que foram feitas pelo PT. Quando eu vi Duda Mendonça falar em 25 milhões de reais em contrato exclusivo com o PT, eu imaginei que um partido tivesse que quebrar os seus compromissos para pagar uma conta daquele tamanho. Deputado André de Paula, do PFL do Estado de Pernambuco, que infelizmente nosso tempo chegou ao final, mas o senhor vai voltar aqui para contar mais para a gente a respeito dos desdobramentos dessa situação. Muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso Palavra Aberta. Eu que agradeço por essa oportunidade. Bom, e os acontecimentos não param, portanto, o melhor mesmo é acompanhar todo o processo pela TV Câmara. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Palavra Aberta.